Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Leonardo, seu professor de filosofia. E na videoaula de hoje estamos continuando aí o assunto sobre Karl Marx e a crítica ao capitalismo. Né? Nesse primeiro momento a gente vai conhecer um texto do Marx que se encontra no Manifesto do Partido Comunista, texto muito famoso, né? Onde o Karl Marx dirige aí a sua atenção aos trabalhadores, né, aos proletários, e ele explica a seguinte situação, ó, a sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos das classes. Pessoal, muito importante esse pedaço aqui, tá? Justamente aquilo que a gente falava nas outras aulas, para Marx, né, as condições materiais, elas determinam a sociedade. Querendo ou não, né, a sociedade burguesa moderna, fruto de uma sociedade feudal, né, acabou cometendo o mesmo erro da sociedade feudal quando acabam, né, ali as rupturas do antigo regime, agora com a Revolução Francesa, né, a queda dos regimes monárquicos aí, acabam por cair, e aí esses antagonismos eles se mantêm da mesma maneira que se mantinham na sociedade feudal. Essa é a ideia do texto, tá ok? Olha só outra coisa que ele vai falar, olha, estabeleceu novas classes. Aí, de novo, o antagonismo, né? Novas classes, novas condições de opressão, ok? Novas formas de luta no lugar das antigas. Aí, continuando, dando continuidade ao texto lá. A manufatura já não era suficiente. Em consequência disso, o vapor e as máquinas revolucionaram a produção industrial. O lugar da manufatura foi tomado pela indústria gigantesca moderna. O lugar da classe média industrial pelos milionários da indústria, líderes de todo o exército industrial, os burgueses modernos. Pessoal, muita atenção nesse detalhe aqui, tá ok? O próprio Marx fala que a manufatura, né, as produções individuais de pequenos ali produtores já não davam conta desse sistema, né? Ele reconhece aí de certa maneira aquilo que a gente já falava em outras videoaulas, né? O contexto do capitalismo para atender às demandas sociais foi necessário uma adaptação por parte dos grandes, né, produtores, as manufaturas, né? Elas já não davam conta desse mercado. Lembra do Adam Smith? Falava muito disso, né? Em consequência das máquinas aí que revolucionaram a produção industrial, né? Essas máquinas aí, essas indústrias, né, foram tomando lugar aí que era da manufatura. Então essa é a grande ideia dele. E entra aqui a crítica dele, né? O lugar da classe média industrial foi sendo tomado pelos milionários da indústria, líderes de todo o exército industrial, os burgueses modernos. O que a gente tem que entender aqui, galera? Essa fúria do Marx em relação à burguesia moderna, né? A gente tem que entender esse conceito de burguês aí, que não é só os donos dos meios de produção, mas é quem detém o monopólio dos meios de produção. Né? Por que esse detalhe? Porque para ele, quem mantém o monopólio dos meios de produção acaba oprimindo quem não tem condições. Né? A grande ideia dele é essa, não é, né, o que eu mais vejo de críticas ao Karl Marx aí, e a gente tem que entender que essas críticas elas passam, talvez, muitas vezes, por um certo desentendimento dessa parte. Karl Marx, então, né, a crítica dele não é dirigida ao ódio, a quem tem bens materiais, a quem tem dinheiro, nada disso. É um monopólio da produção. Né? Se antes nas sociedades feudais, né, o senhor feudal era dono da terra, nesse momento aqui, né, os novos senhores feudais são aqueles que detêm o monopólio dos meios de produção. E para ele isso é um grande problema. Né? E a gente vai ver, de certa maneira, né, com o olhar de hoje, entendendo a história do passado, naquele contexto, a gente compreende que a crítica dele tem um certo sentido, muitas vezes pela omissão do Estado.
né? O Estado liberal, naquela época, ele não tinha nenhum tipo de intervenção. Por quê? A ideia era não intervir na economia, já que a gente vem de um sistema monárquico, né? Essa monarquia tão opressora, né? Tão intervencionista. Então a ideia agora é um Estado livre, né? Um Estado que deixa acontecer, laissez-faire, laissez-passer. Lembra das falas, né? Dos jargões aí do liberalismo? Então a ideia agora, né, dentro dessa sociedade capitalista para Marx, o Estado está se omitindo. E quem vai lutar, né, pelo direito à alimentação, aos direitos, né, dos proletários, daqueles que são dependentes desses que têm o monopólio dos meios de produção? Então essa dica que é importante a gente pegar, tá ok? O conceito aí de sociedade burguesa moderna, né? Ele começa falando ali, ó, sociedade burguesa moderna. Então, quem são esse conceito? Quem é, né, na verdade, esse conceito? Quem são esses burgueses, né? Então, todos aqueles que detêm o monopólio, ok? Pessoal, a gente para por aqui e eu encontro com vocês na nossa última videoaula sobre o Karl Marx e a crítica ao capitalismo. Agradeço a participação de todo mundo. Se puder, né, dá um like. Se você gostou, se inscreva no canal. Um beijo para vocês. Até a nossa próxima aula.